Se você já ouviu que tem hernia de disco, provavelmente também ouviu uma dessas frases. Agora é sua cirurgia, nunca mais vai treinar ou vai ter que conviver com a dor pro resto da sua vida. Mas será que a hernia de disco é tudo isso mesmo? Hoje eu vou te explicar de forma bem simples o que realmente é uma hernia de disco e o que quase ninguém te conta sobre ela. Fala família do Corpo de Dor, meu nome é Bruno Carvalho e o assunto de hoje é um tema muito importante, onde muitas pessoas têm dúvida. O que é hérnia de disco? A hérnia de disco ela acontece quando um dos discos da coluna sofre um deslocamento ou desgaste. Com isso começa o quê? A pressionar as estruturas ao redor, principalmente a medula espinhal e os nervos. Os discos são como amortecedores entre as vértebras. Eles servem para absorver todo o impacto que nós temos no dia a dia, correr, caminhar, pular e, óbvio, permitir o tão sonhado movimento. O problema não é o disco existir. O problema é quando esse disco perde alinhamento e começa a interferir na comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Por que a hérnia de disco dói? Essa é uma pergunta muito importante, só que você precisa entender que o disco é amortecedor, é composto por uma cartilagem, o disco em si ele não dói. Então muita gente acha que a dor vem do disco machucado ou porque o disco está vazando, mas não é bem assim. A dor aparece porque o nervo fica irritado. Por que o nervo fica irritado, Bruno? Porque o tal disco começa a pressionar a medula. Com isso, a comunicação entre o cérebro e o corpo, que é através da medula, fica prejudicado. O corpo entra em estado de proteção. Com isso, você passa a ter limitação. Você passa, primeiramente, além da dor, ter a fraqueza muscular, formigamento, queimação, até chegar na dormência. Por isso, duas pessoas com a mesma hérnia podem sentir coisas completamente diferentes. Uma sente dor, outra quase nada. Mas Bruno, hérnia de disco sempre causa dor? Não. E isso é um fato muito perigoso, pois muitos têm um problema enorme e não sabem, pois a dor não é o principal sintoma. Ou seja, a hérnia não é o vilão isolado que te contaram. É importante você se atentar aos demais sintomas, fraqueza, formigamento, queimação e dormência. E também trabalhar com a prevenção. E é aí que o alinhamento se encaixa sempre. Onde entra o alinhamento da coluna vertebral? Quando existe um desalinhamento causado por uma escoliose, por uma hipercifose, por uma hiperlordose, que são desvios posturais que a maioria das pessoas tem, o corpo começa a compensar. Com essa compensação, quem que vai sofrer, Bruno? Vai ser a coluna ou a medula? Lembrando que coluna é composto por vértebras, vértebras é osso e o osso não dói. O osso não tem sensibilidade, certo? Então, essa compensação passa a aumentar, sabe o quê? A pressão sobre o disco intervertebral. Isso vai sobrecarregar a medula, os nervos, piorar o seu quadro de dor e também limitar o seu movimento. O foco não é empurrar a hérnia de volta, é alinhar a coluna para diminuir a interferência no seu sistema nervoso central. Agora eu vou citar o que não fazer quando descobre uma hérnia de disco. Vamos lá. Primeiro, achar que nunca mais pode se mexer. Tá? Isso é mentira. Viver com medo do movimento, tratar só a dor, só os sintomas e ignorar a causa primária. Acreditar que a cirurgia é sempre o único caminho. Aqui no meu consultório eu vou te mostrar que cada caso é um caso. Mas lembre-se, medo e desinformação quase sempre pioram o seu quadro clínico. Aqui está a grande causa que faz você ter hérnia de disco. Isso mesmo, existe uma causa. Muita gente acha que a hérnia de disco aparece do nada. Pegar uma caixa, pegar um peso, levantei, travei. Isso não existe, mas na maioria dos casos ela é um processo. E a hérnia geralmente não surge de um único movimento errado, e sim de anos de sobrecargas, desvios posturais, escoliose, hipercifose, hiperlordose. Então, uma coluna desalinhada é a causa primária que faz os nossos discos trabalhar sobrecarregado. Isso que você precisa entender. A coluna precisa ter os discos totalmente intactos. Só que
os discos precisam que uma coluna esteja alinhada, senão eles vão passar a trabalhar sobrecarregado. Aqui estão os principais fatores, que são má postura, ficar muito tempo sentado, olhar o celular para baixo, ficar horas e horas aqui, ó, nessa posição, olhando o celular. Segundo, coluna desalinhada. Quando a sua coluna vertebral está desalinhada, e lembrando, escoliose, persifose, pilodose, o que acontece, Bruno? O peso do corpo deixa de ser distribuído de forma equilibrada, uniforme. Algumas vértebras começam a receber mais carga do que devem. Com isso, o disco passa a ficar comprimido, sobrecarregado e pressionar quem? Medula e nervos. Tá vendo que uma coisa vai levando a outra? Terceiro, sobrecarga repetitiva. Com o tempo, essa sobrecarga vai desgastando o disco e começa a perder sua função de amortecimento. Quarto, compensação do corpo. O corpo tenta se adaptar ao desalinhamento, criando compensações. Essas compensações aumentam a pressão sobre discos e nervos. Já viu aquela pessoa que muitas vezes está no mercado, está no shopping e você vê que ela está andando desalinhada, um ombro mais alto, um ombro mais baixo. E sabe o que ela faz na maioria das vezes? Preste bem atenção, elas fazem isso. Pega a bolsa e coloca no lado que está mais alto, para poder, na intuição dela, poder endireitar isso. E isso você sabe muito bem que não resolve, não trata a causa. Já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa nos comentários qual parte da coluna vertebral você quer entender melhor. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtos, bastidores e informações do meu dia a dia, me segue também nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.